Bom dia, estou aqui então para o nosso devocional de hoje. E hoje eu quero ler com vocês Mateus capítulo 4, fala ali sobre a tentação de Jesus, né? Foi o tema do nosso estudo bíblico de ontem. Então a palavra diz assim: Então o Espírito Santo levou Jesus ao deserto para ser tentado pelo diabo. E depois de passar 40 dias e 40 noites sem comer, Jesus estava com fome. Noites sem comer, Jesus estava com fome, né? Depois de 40 dias e 40 noites sem comer, Jesus estava com fome. Então o diabo chegou perto dele e disse: Se você é o Filho de Deus, mande que estas pedras virem pão. Jesus respondeu: As Escrituras Sagradas afirmam: o ser humano não vive só de pão, mas vive de tudo o que Deus diz. Ou dependendo da tradução, né? Nem só de pão viverá o homem, mas de toda a palavra que sai da boca de Deus. Em seguida, o diabo levou Jesus até Jerusalém, a cidade santa, e o colocou no lugar mais alto do templo. Então disse: Se você é o Filho de Deus, jogue-se daqui, pois as Escrituras Sagradas afirmam: Deus mandará que os seus anjos cuidem de você, então vão segurá-lo com as suas mãos, para que nem mesmo os seus pés sejam feridos nas pedras. Jesus respondeu: Mas as Escrituras Sagradas também dizem: Não ponha à prova ou não tentai o Senhor teu Deus, né? Não ponha à prova o Senhor seu Deus. Depois o diabo levou Jesus para um monte muito alto, mostrou-lhe todos os reinos do mundo e as suas grandezas e disse: Eu lhe darei tudo isso, se você se ajoelhar e me adorar. Jesus respondeu: Vá embora, Satanás. As Escrituras Sagradas afirmam: Adore o Senhor seu Deus e sirva somente a Ele. Então o diabo foi embora e vieram anjos e cuidaram de Jesus. O que nós aprendemos aqui? Jesus, depois que ele foi batizado por João Batista, ele foi levado ao deserto pelo Espírito de Deus. Você pode ver que na sua Bíblia, Espírito ali está escrito com letra maiúscula, então significa Espírito Santo. O Espírito de Deus levou Jesus até o deserto. Ali Jesus ficou em consagração. Ele jejuou por 40 dias e 40 noites, para que depois ele fosse tentado pelo diabo. No dia em que Jesus terminou a consagração, ele sentiu fome. E aí o diabo veio tentar Jesus. Você já parou para analisar que no meio das lutas, das dificuldades que você está enfrentando, no meio aonde, na situação em que você pensa assim: nossa, eu estou fraco, eu estou vulnerável, é ali que Satanás vem para te tentar. E é ali que a sua fé é provada. No momento em que você está passando ali, às vezes naquela luta terrível, que você deve dizer um sim ou não. Às vezes você está entre a fé e a razão. É ali que você vai ser tentado. Mas nós precisamos estar vigilantes como Jesus. Você prestou atenção aqui no diálogo deles? Satanás, o tempo todo, ele tentou Jesus com a palavra.
ele disse, mas também está escrito. Não se esqueça que Satanás um dia ele foi um anjo de luz. Ele conhece a palavra. Só que hoje, desde o momento em que ele foi expulso do céu, que ele perdeu a comunhão com Deus, a intimidade com o Pai, porque ele quis se parecer com ele. Tanto que aqui, quando ele tentou Jesus, ele disse, né? Isso tudo aqui pode ser teu se você se prostrar e me adorar. E Jesus disse, sai daqui, Satanás. Está escrito que só a Deus eu devo adorar. Jesus disse aqui, né? Que só a Deus deveríamos adorar. Adore o Senhor seu Deus e sirva somente a Ele. Quantas pessoas estão se prostrando diante de outros deuses? Quantas pessoas estão se vendendo, se corrompendo? Quantas pessoas estão sendo influenciados por seres malignos, por pessoas que são usadas por Satanás para fazer com que ela peque, com que ela saia do caminho? Muitas situações se levantam para colocar a tua fé à prova. Muitas situações se levantam. Se você ler o capítulo 1 de Jó, o que fala lá? Satanás estava passeando, rodeando a terra, observando a todos. E ele observou Jó. E ele sabia que o Jó tinha medo. Porque quando veio tudo aquilo sobre a vida de Jó, Deus conhecia o coração do Jó. Mas infelizmente o Jó tinha algo que vencia ele, o medo. Quando ele perdeu os filhos, quando ele perdeu as suas riquezas, quando ele perdeu tudo, exatamente tudo que ele tinha, ainda ficou lá com lepra, o Jó, ele nunca murmurou contra Deus. Quando a mulher do Jó disse, amaldiçoa esse teu Deus e morre, ou seja, não era Deus dela, era só dele. Ele disse, tu falas como uma louca. Nu eu saí do ventre da minha mãe e nu eu vou voltar. E o Jó, ele disse o que quando aconteceu isso com ele? O que eu temia me sobreveio. Quantas pessoas são pessoas íntegras, retas, sinceras, andam na presença de Deus como Jó, mas tem essa brechinha aberta, o medo. E é ali que Satanás entra. Você precisa fechar a porta do medo na tua vida. O medo, ele paralisa, neutraliza as pessoas. Quantas pessoas deixam de sonhar, de viver os planos de Deus, o propósito de Deus, um futuro promissor porque tem medo? O Jó, ele aprendeu com aquela situação terrível. Ele aprendeu a confiar em Deus. Ele aprendeu, ele fechou aquela porta. Porque no momento em que ele orou pelos seus amigos, Deus virou o cativeiro de Jó. Jó nunca murmurou contra Deus. Só que as coisas que aconteceram na vida dele foram permitidas por Deus. Por quê? Porque ele temia. Quando a pessoa teme, ela não confia em Deus por completo. O coração dela não está completamente crendo que realmente vai ser feito aquilo que ela diz. Então nós precisamos aprender com Jesus aqui. Jesus, ele disse para Satanás, vai, Satanás, está escrito,
Você precisa fazer isso. Você precisa se posicionar diante de uma situação e dizer: Satanás, aqui não. Está repreendido em nome de Jesus. Eu não tenho mais medo. Eu já fechei essa porta. Você sabe por quê? A palavra diz que o verdadeiro amor lança fora todo medo. Quando você deixa o amor de Cristo invadir a tua vida, invadir o teu ser, o teu coração, você não teme mais nada. Você não teme mais o mar, você não teme mais as ondas, porque no teu barco está Jesus de Nazaré. Pode vir a tempestade que vier, você vai olhar para ela e você vai dizer: cala-te, vento, aquieta-te, tempestade, o meu Deus está aqui. Foi isso que Jesus fez com Satanás. No momento em que ele sentiu fome, o diabo disse: se tu é o filho de Deus, transforma essas pedras em pães. Ele sabia que Jesus, estava com fome. E Jesus disse: nem só de pão viverá o homem, mas de toda a palavra que sai da boca de Deus. Quantas pessoas têm alimentado somente o seu corpo físico? Quantas pessoas se preocupam só com o que vão ingerir, mas não se preocupam em se alimentar da palavra que diz que a fé vem pelo ouvir e o ouvir pela palavra de Deus? Não se preocupam em tirar um momento com Deus, em ter intimidade com o Pai, como Jesus fazia. Jesus se retirava afastadamente de todos para orar. Tanto que ele disse: quando tu entrares no teu aposento, fecha a porta, que o teu Pai que está em oculto vai te ouvir. No teu secreto, você e Deus. O Pai vai te ouvir. O Pai te ouve. Então você precisa ter cuidado com o que você está ouvindo, com o que você está deixando ser gerado na tua mente, que está descendo ao teu coração. Você só vai fechar a porta do medo quando verdadeiramente esse amor tiver inundado a tua vida. Quando você tem a certeza de que Deus me ama. Ele mandou Jesus morrer naquela cruz. Quantas pessoas já aceitaram Jesus, mas ainda são dominadas pelo medo, são escravas do medo, vêm paralisadas, deixam de viver o melhor que Deus tem para a vida delas, deixam de viver os planos de Deus para suas vidas. Infelizmente, tem pessoas que estão padecendo, comendo pão de dores, passando necessidades, dificuldades. Por quê? Porque elas dão ouvidos para Satanás. Cuide, porque Satanás vai sempre tentar atingir os teus olhos, os teus ouvidos, tua mente, o teu coração. Por isso que a palavra diz que em todo tempo nós devemos guardar o nosso coração, porque dele procede as fontes e as saídas da vida. Lembra o devocional de ontem? Tudo depende daquilo que nós falarmos. Jesus disse: está escrito, o tempo todo. Está escrito. Nem só de pão viverá o homem, mas de toda a palavra que sai da boca de Deus. Então aqui, Jesus ele foi tentado de várias formas. E no final, quando ele resistiu a tudo, a palavra diz aqui: então o diabo foi embora e vieram os anjos e cuidaram dele, cuidaram de Jesus. Deus vai enviar os anjos com a tua resposta, os anjos para te cuidar depois que você passar por esta provação, por esta tentação, quando você vencer ela.
Quando você vencer a tua carne, quando você vencer as tuas vontades, quando você vencer o teu eu, o teu querer, quando você diminui. Sabe por que Jesus, ele foi para o deserto para jejuar, se retirou de tudo e de todos, porque Jesus precisava daquele momento de fortalecimento. Ele estava aqui como forma humana. Ele precisava passar por esse processo ali de santificação, de fortalecimento espiritual. E isso tudo aconteceu após o batismo, o revestimento do Espírito Santo. Aí ele foi para lá, para ter mais intimidade. Ele passou para lá, para o deserto, e ficou lá 40 dias e 40 noites, se consagrando, buscando ao Pai, tendo intimidade com o Pai, porque ele sabia o que ele ia enfrentar. A palavra diz que não tem luta, tentação sobrenatural, de sobremaneira, que o homem não consiga resistir. Mas você já pensou Jesus cara a cara com o capeta? Pois é. Então você precisa analisar como está a tua vida, como está o teu fortalecimento, como está a tua intimidade com o Pai. Se na primeira tentação você cai, se na primeira tentativa da carne você cede, a carne não quer orar, a carne não quer jejuar, a carne não quer ir na igreja, a carne não quer buscar, a carne não quer fazer devocional, a carne não quer ler a Bíblia. Mas você só vence tudo isso com jejum, com oração, consagração, com intimidade. É isso. Então nós precisamos seguir o exemplo de Jesus para vencer as tentações, para vencer as lutas, as provações. Nós precisamos estar consagrados a Deus, santificados, renovados, ligados com o Pai, para que nós possamos ser sensíveis ao toque do Espírito, porque quando você estiver passando por uma luta, o Espírito Santo, ele vai te lembrar da palavra que se você ouviu o ano passado, mês passado, um dia atrás, porque é ali, naquela palavra, que você vai orar em cima dela, que você vai declarar a tua vitória. Você já parou para pensar nisso? Quantas vezes você passou por situações e veio uma palavra? Deus usou alguém para pregar, para te dar uma mensagem, e é para você orar em cima daquela palavra que você recebeu. Você disse, é para mim essa palavra. E é ali em cima daquela palavra, daquela base, que você vai orar, que você vai se fortificar e que você vai vencer a luta que tem se levantado contra você. Então que você reflita nesta palavra, leia novamente Mateus 4, leia todo o capítulo, depois você vai seguir para frente, ali tem as bem-aventuranças, e ali por aí vai todo um manualzinho. Jesus deixou tudo ali explicadinho para nós, é só a gente ir aqui nós temos toda a instrução que nós precisamos. Eu quero orar por você, Pai. Em nome de Jesus, eu oro por todas estas pessoas que têm ouvido esta palavra. Que o Senhor, Pai, possa renovar as forças, o ânimo. Que o Senhor venha dar o alimento, a palavra que esta pessoa precisa para vencer esta luta que se levantou, a dificuldade, a tempestade, a onda forte que veio contra o barco dela. Mas se o Senhor está no barco, ele não vai naufragar. Que o Senhor venha alimentar a fé deste homem, a fé desta mulher. Que o Senhor venha dar o renovo que esta pessoa precisa, o refrigério para a alma dela. Que ela receba a cura, que ela receba a bênção, que ela receba a provisão do alto e que ela receba, Pai, todo o alimento necessário das Escrituras que ela precisa,
Que o Espírito Santo dê a revelação da palavra. Que o Espírito Santo dê sabedoria para todo aquele que buscar. Que eles venham beber desta fonte inesgotável. Que tenham a sua sede saciada em nome de Jesus. Que Deus abençoe a tua vida grandiosamente.